Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe todos que estiverem me ouvindo neste momento. Toca no coração de cada um. Toca no coração da minha família, no coração de todos, Senhor Jesus. Livra de todo o mal, livra de todos os perigos. Salva, cura e liberta, Senhor Jesus. As pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão gemendo neste momento. Faça com teu poder, em vida, em pessoa a pessoa, curando e libertando, desfazendo todo o mal que assola esta nação. Acampa teus anjos com espada de fogo, guardando a nossa casa, a minha casa, a casa da minha família. Guarda nós no trabalho, por onde quer que nós andar, guarda nós, Senhor Jesus. Por trás de nós, cobre nós com o sangue de Cristo. Cobre a nossa casa com o sangue de Cristo. Livre de toda maldição, de todo o mal. Olho grande, inveja, traição, falsidade. Todo o mal seja quebrado. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A leitura aqui no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Que fala assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Eu te conheci. Não é assim, minha gente? Deus conhece nós. O que nós somos. O que nós vamos ser daqui por diante. Ele sabe de tudo. Antes de nós ser gerados no ventre materno, ele já conhece. Que Deus maravilhoso, né? Quem é que não cobre nada de Deus? Quem é que esconde nada de Deus? Você pode querer ser um santo, pode querer ser um anjo, fazer as coisas às escondidas, mas de Deus não esconde nada. De Deus ninguém esconde nada. Pois é, meu Pai eterno, fala comigo, fala com todos, através desta leitura. Fala no coração de cada um, na mente, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fala comigo e com todos que estiveram ouvindo. Em nome do Senhor Jesus, dá discernimento, Espírito Santo de Deus, para mim ler essa leitura. Dá sabedoria para mim ler essa leitura e discernimento. Para mim ler a tua palavra e exortar. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fala comigo e com todos. Para a honra e a glória de Deus. Pois é, repetindo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei, viu? E antes que saísse do ventre da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Antes que saísse do ventre da madre, eu te consagrei profeta às nações.
Viu, meu irmão, meu amigo, minha amiga? Contudo, tem o tempo determinado, o tempo determinado, tudo tem um tempo determinado. Porque Deus escolheu você, escolheu a mim, escolheu você, e Ele escolhe quem Ele quer. Embora parece negativo, né? Ao olho do povo, né? Muitas vezes parece negativo. Porque as pessoas querem julgar, não é? Pela aparência. Mas Deus não é assim. As pessoas julgam pela aparência. E Deus vê quem sou eu, quem é capacitado. E quem não for capacitado, Ele capacita. É assim o trabalhar de Deus. Quando a pessoa pensa que não é, é. Quando a pessoa pensa que não é, é. Quando a pessoa pensa que é, não é. Não é muito forte? Porque a escolha é de Deus. A escolha é de Deus. Antes que fosse que fosse gerada no ventre da madre, Ele escolheu para profetas das nações. A escolha é de Deus, meu amigo, minha amiga. Muitos podem zombar, muitos podem dizer algo, falar algo que não convém, mas quando Deus chama, não tem quem possa impedir. Quando Deus chama, ninguém pode impedir, porque Ele diz, operando eu, quem impedirá? Operando Ele, quem impedirá? O que Deus fez está feito. Se Deus me chama, se Deus chama você, se Deus me chamou, se Deus chama você, Ele já escolheu antes. Está dizendo aqui, ó. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Não é muito lindo? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Eu te conheci. Eu te conheci. Eu te conheci. E antes que fosse, e antes que, não, começando de novo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E antes que saísse do ventre da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Quando Deus faz, quem é que vai impedir? Quando Deus faz acontecer, quem é que vai impedir? Lembra do apóstolo Paulo? A história do apóstolo Paulo? Uma história muito forte, né? Do apóstolo Paulo. Que ele era perseguidor, ele era mau. Mas Deus escolheu ele dentro do ventre materno. Ele foi escolhido da madre. Ele foi escolhido a profeta. Quem era que dizia? Que todo mundo julgava o apóstolo Paulo.
com malfeitor, assassino, fazia tudo e acontecia. Fazia tudo, todo mal, fazia e acontecia todo mal. Ninguém julgava o apóstolo Paulo que ele fosse um profeta de Deus. Mas aí, se Deus escolheu, Deus mudou a vida de Paulo. Não que o apóstolo Paulo tenha continuado da forma que ele era. Deus mudou a vida dele. Deus mudou a vida do apóstolo Paulo, muda a minha vida, muda a sua vida. É por isso que nós não podemos julgar ninguém. Porque o homem vê a aparência, não é? E Deus vê o coração. Ninguém pode julgar ninguém. Às vezes, alguém que a pessoa diz é bom, é uma bênção, não vale de nada. E outros que a pessoa diz não vale de nada, embora ele aprontando, fazendo toda a desordem. Mas Deus sabe o plano que tem na vida dele, que aquela vida daquela pessoa vai mudar. Deus sabe. Deus permite que aconteçam muitas coisas ruins. O que foi que aconteceu na vida do apóstolo Paulo? Ele conhecia Deus. O que foi? Ele ficou cego. Ele caiu com 2 escamas no olho e ficou cego. E através desse sofrimento do apóstolo Paulo, foi que ele passou a conhecer a Jesus. Jesus já conhecia ele. É por isso que a palavra de Deus diz, que ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ele quer que todos sejam salvos. Que todos cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho. E assim, tem muita história de homens rebeldes que se transformou numa bênção. Porque Deus já tinha consagrado ele. O Senhor já tinha consagrado ele desde o ventre materno. Ele já tinha consagrado. Desde o ventre da madre. Ele já tinha consagrado. Aí nós sabemos. Nós vemos uma pessoa, nós vamos condenar. Fulano é um malfeitor, é esse ou aquele. Quando a pessoa vê a pessoa errada, vamos orar por ele. Vamos orar. Vamos pedir a Deus para Deus fazer uma obra. Porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. E a oração de um justo pode tudo, que a palavra de Deus diz. Que a oração de um justo pode tudo. O apóstolo Paulo era rebelde. Mas Deus tinha escolhido ele, né? Era consagrado ele dentro do ventre. Para ser o profeta das nações. E assim foi. Apóstolo Paulo, com a cabeça muito dura, perigoso que ele era, ignorante, mas Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Deus trabalhou de muitas formas na vida de apóstolo Paulo, manda ele aprender, seguir o caminho certo. Foi um grande homem de Deus, ele sofreu, o apóstolo Paulo, ele pagou o preço, não é? Das coisas que ele fez, mas Deus resgatou ele. Deus salvou o apóstolo Paulo, porque ele tem, às vezes você vê uma pessoa assim, você diz, fulano é uma pessoa boa, é uma pessoa de Deus. Nós não podemos julgar o bom por bom, nem o mal por mal. Como Jesus falou, não julgue pela aparência, né? A palavra de Deus está dizendo assim, não julgue pela aparência, porque o homem vê a aparência e Deus vê o coração. E Deus vê o coração de cada um. Deus transforma água em vinho.
Lembra da festa que Jesus transformou a água em vinho? Lembra dos peixes que Deus fez daquele pouquinho de peixe, fez o alimento para multidões? Deus é o Deus que tudo pode, e Ele sabe. É por isso que nós não devemos condenar ninguém, nem julgar ninguém, nem dizer fulano é bom, nem dizer fulano é mau, porque ninguém sabe do coração de ninguém, ninguém sabe por dentro de ninguém, só Deus sabe. Porque aqui essa leitura aqui é muito importante, é muito forte. Olha, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E antes que saísse da madre, te consagrei. Consagrei e te constituí profeta às nações. Tá vendo? Deus me conheceu quando? Antes que eu fosse gerada no ventre da madre. Antes que eu fosse gerada no ventre, ele já conhecia, que está dizendo aqui, olha. Antes que te formasse no ventre, no ventre, ele já conhecia antes. Que Deus tremendo! Que Deus maravilhoso! Ninguém pode julgar ninguém. Nós podemos aconselhar quando vê a pessoa errada, porque isso é o dever de nós, porque a palavra de Deus diz enjortar uns aos outros, com espírito de mansidão. Enjortar. Deus manda para nós enjortar uns aos outros com espírito de mansidão. Deus se agrada disso aí, né? Corrigir uns aos outros quando vê errado. Isso, Deus se agrada, porque é fruto do amor, isso. Corrigir, enjortar, é fruto do amor. Quem não se importa com os outros, vê os outros errados e baixa a cabeça e cruza os braços e não diz nada, ele não tem amor. Mas quando você vê alguém errado, que você aconselha, que você repreende, isso Deus se agrada, porque é fruto do amor. O sábio aceita a repreensão, está escrito no livro de Provérbios. O sábio aceita a repreensão, o tolo despreza. Mas a repreensão é de Deus, a correção é de Deus, a disciplina é de Deus. Glória a Deus, aleluia. Saiba disso, meu amigo, e saiba disso, minha amiga. Que Deus te conhecia, que Deus te conheceu antes que tu fosse gerado. Deus te consagrou antes que fosse gerado na madre, que fosse gerado no ventre da madre. Ele te consagrou. E assim, Deus conhece todo mundo. Às vezes a pessoa pode ser um herege, um rebelde, uma pessoa mau, mas Deus faz transformar água em vinho. Ainda que aquela pessoa seja rebelde, seja uma pessoa ruim, mal, que só vive aprontando o que é ruim, vamos orar. É o dever de nós é orar, é exortar, repreender. É o dever nosso. Deus se agrada disso, mas julgar, condenar, nós não podemos condenar ninguém. Por quê? Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. E o plano é de Deus, não é nosso. Os planos de Deus não são os nossos planos.
palavra de Deus está escrita no livro de Isaías, que os planos de Deus não são os nossos planos, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. E assim, vamos orar, vamos vigiar, para não cair na cilada, que às vezes a gente vai condenar os outros, e no fim da história quem fica condenado é a pessoa que está condenando o outro. Deus mandou para nós orar pelo mal, pelos bons, orar por todos, pela nação do mundo inteiro, pelas autoridades do mundo inteiro, orar. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Que Deus abençoe a todos. E o tempo é hoje de nós fazer a nossa parte, antes que seja tarde. Antes que seja tarde, porque depois da morte segue o juízo. Nós temos que viver hoje a cada dia, buscando a presença de Deus, nós que conhecemos a verdade, porque nós não podemos voltar atrás. Porque depois da pessoa ter o pleno conhecimento da verdade, está escrito no livro de Pedro, na carta de Pedro, quando a pessoa tem o pleno conhecimento da verdade e volta atrás, é como uma porca lavada, que volta a se envolver no lamaçal, e como um cão que come o seu próprio vômito. Depois de nós ter o pleno conhecimento da verdade, nós voltar atrás. É como uma porca lavada, que volta a se envolver no lamaçal, e como um cão que come o seu próprio vômito. E assim nós temos que vigiar e ter cuidado, pedir a Deus força, coragem e bom ânimo. Porque muitas vezes a sentença que é bom, é um santo, vai ser destruído. E às vezes aquela pessoa que a pessoa julga mal, Deus tem um plano na vida dele e muda a vida daquela pessoa. Não que aquela pessoa vai continuar no erro, mas Deus muda. Assim como ele mudou a vida do apóstolo Paulo, ele muda a vida de qualquer um. Para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor, porque Ele é bom. Saiba disso, meu irmão. Nós não podemos voltar atrás. Nós temos que prosseguir. Nós temos que prosseguir. Nós que temos pleno conhecimento da verdade. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Que Deus dê tudo de bom. Para a honra e a glória de Deus. Minha gente compartilha. Se inscreve nos comentários. Eu agradeço a gentileza de vocês, Deus muito mais. Escreve nos comentários. Deixa um joinha aí. Fortalece esse trabalho para a honra e a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus, vamos cantar louvores a Deus, porque Deus é bom e Ele é digno de louvor e de adoração. Amém? Eu andava sozinho, perdido no mundo da batalha.
vida toda. Só não vai chegar lá aquele que voltar no meio do caminho. Mas Deus ele alegra com aquele que lutar até o fim. Valeu, lutar. Deus se agrada do filho seu que acredita nele, Senhor. Valeu, lutar. Só recebe só aquele que persevera. Verdade pra você é a beleza. Só não vai chegar lá aquele que voltar no meio do caminho. Mas Deus ele alegra aquele que lutar até o fim. Deus se agrada do filho seu que acredita no Senhor. Só recebe só aquele que persevera. Verdade pra você é a rebelde. É, é tarde para você se arrepender naquele dia. Naquele dia. Mas eu tenho que buscar a presença do Senhor enquanto viver, porque depois daquele dia não tem mais como. Vai ser tarde para você se arrepender. Os que voltaram do meio do caminho, não tem como chegar lá. Os que voltarem do meio do caminho não tem como chegar lá. E aqueles para se arrepender no dia de juízo também não vai chegar lá. É tarde. É tarde demais para você se arrepender. É tarde demais. E assim, a palavra de Deus diz assim: deixe o ímpio o seu mau caminho, porque ele é rico em perdoar. Se Deus te chamar, se ouvir a minha voz, a palavra de Deus diz: não endureçais os vossos corações, crê em Deus e crê também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas.
Cada vez que você, cada dia você faça uma reconciliação com Deus. Peça a Deus, lute, batalhe. Pai, mãe, família, ore pelos seus familiares que estiverem afastados do caminho de Deus, porque a oração do justo pode tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu aguardo essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém. E até a próxima.